Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, nós vamos iniciar mais um comentário da Escola Bíblica Dominical e dessa vez já estamos no terceiro trimestre de 2021 para comentar essa bela revista da Escola Bíblica Dominical publicada pela CPAD, onde estará sendo tratado o assunto O Plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. Que belo tema, né? As correções e os ensinamentos divinos para, ou aliás, no período dos reis de Israel. Então, essa revista vai estar tratando sobre o primeiro e o segundo livro de Reis, onde fala da história dos reis de Israel. Iremos aprender durante essas 3 lições coisas maravilhosas, onde estará falando sobre o reinado de Salomão, de Acabe, falaremos do profeta Elias, rei Acasias, Eliseu, falará também sobre a cura de Naamã, o reinado de Joás, o cativeiro de Israel, o reino do norte, o reinado de Ezequias, o reinado de Josias e, por último, o cativeiro de Judá. Será uma revista que tratará de muitos assuntos, será muito interessante e eu espero poder contar com a sua presença e com a sua audiência nesse vídeo, nesse canal, para que juntos podemos aprender a palavra do Senhor. Na lição de hoje, nós estaremos comentando e falando sobre a lição de número 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo. Será a lição de número 1, onde estará falando do reinado de Salomão. Será muito assunto a ser tratado nessa lição. Como os irmãos bem sabem, a história de Salomão tem muito assunto para falar e não haveria tempo suficiente nesse vídeo, que tem o objetivo de ser rápido e objetivo, para comentar. Então eu vou estar falando temas principais do reinado de Salomão. Eu espero que possa acrescentar ao seu conhecimento bíblico e também ao seu crescimento espiritual. Lembrando que essa videoaula é uma videoaula introdutória para ajudar todos aqueles que gostam da Escola Bíblica Dominical e também ajudar na preparação da aula de muitos irmãos que pedem para a gente. Então vamos lá. Falaremos sobre o reinado de Salomão. Quem foi Salomão, irmão Rafael? Salomão, o seu nome, ele vem do hebraico, não vou conseguir ler para você, me perdoe, tá? Mas significa pacífico. Ele foi filho de Davi com Betseba. De acordo com os historiadores, o seu reinado iniciou aos 18 anos de idade. É muito jovem, né? E um desafio muito grande. Seu reinado, como o do seu pai Davi, durou 40 anos. E ele teve como marca durante o seu reinado a paz, a sua sabedoria, a sua riqueza e a grandeza com que havia no templo e que também havia nas construções do seu palácio e em tudo o que Salomão fazia. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada uma grandeza, uma riqueza, detalhes. A Bíblia Sagrada vai dizer que o reinado de Salomão foi um reinado tão rico que o ouro era uma coisa em abundância tão grande que a prata não tinha valor. Então só de pensarmos nisso dá para entender como que era valoroso em questão financeira o reinado de Salomão. Vamos lá. Como que aconteceu a ascensão de Salomão ao trono? Quero entender com os irmãos aqui esse primeiro ponto aqui do meu comentário que fala assim: Davi, ele orienta Salomão. Eu quero deixar bem claro que Davi, ele orientou Salomão. Davi, ele não preparou Salomão para o trono. Infelizmente, nós entendemos através da Bíblia Sagrada que Davi não foi um exemplo de bom pai. Pelo contrário, Davi não é um exemplo de bom pai. E, infelizmente, ele não preparou nenhum dos seus filhos para o trono. A espada sempre esteve na sua casa pelo resultado do seu pecado e a profecia se cumprindo. Logo, quando Davi está velho, a Bíblia Sagrada diz
que ele fica como que acamado. A Bíblia não declara se ele estava doente, mas a Bíblia diz que a velhice caía sobre os seus ombros. E enquanto ele estava velho, a Bíblia Sagrada diz que o seu filho mais velho, chamado Adonias, tenta usurpar o trono do seu pai. Mesmo o pai estando vivo, o seu filho Adonias, ele se declara rei. É aí nesse momento onde Betseba e o profeta faz Davi se lembrar da promessa de Deus de que Salomão seria o seu sucessor. Logo, aí sim, Davi se levanta do seu estado acamado, onde a Bíblia não declara doença, mas apenas acamado, e ele orienta e declara Salomão como rei de Israel. É interessante que os irmãos leiam 1 Crônicas 22, do 6 ao 13, que Davi ele orienta. Quais são as orientações de Davi para Salomão? Construa o templo, obedeça ao Senhor, não adore outros deuses, esforça-te e seja o bem. Por que eu estou frisando o bem para os irmãos? Que o ideal seria ele preparar o seu filho, ele acompanhar o seu filho. Mas infelizmente o comportamento de Davi é o comportamento de muitos líderes, que numa expressão popular quer dizer assim, não quer largar o osso. A Bíblia Sagrada vai dizer que Davi, estando acamado, não tinha nem força para levantar da cama. Mas quando ele é despertado pela sua esposa Betseba e pelo profeta, e ele declara Salomão como rei, e ele orienta Salomão, no comentário do pastor evangelista Caramuru, ele fala até que Davi ele se curou, né? Ele se levanta, que ele começa a reunir o povo, passar orientações, mostra a planta do templo para Salomão, orienta Salomão. E é uma pena que Davi ele não tenha feito a preparação de Salomão, mas apenas a orientação. Então fica um primeiro aprendizado para nós nessa aula. É necessário prepararmos pessoas e não apenas orientá-las, né? Orientar, todo mundo orienta, todo mundo faz uma reunião. Agora, preparar é estar junto, é acompanhar. No ponto seguinte dessa lição que eu quero comentar para os irmãos, é esse aqui. Salomão no trono. Salomão no trono, ele honrou a seu pai cumprindo o terceiro mandamento. Ele amava a Deus e o adorava. Ele pediu e recebeu sabedoria, e ele construiu o templo. Veja que no início do seu reinado e durante algum tempo, Salomão cumpriu na íntegra o que Davi o orientou. Davi deixou pendências no seu reinado, no tratamento de alguns servos. Salomão obedeceu seu pai e resolveu essas pendências, né? A Bíblia Sagrada vai mostrar que ele amava tanto a Deus que ele sacrificava ao Senhor. Ele tinha cuidado com a adoração ao Senhor. Ele, sabendo da responsabilidade da sua função, mesmo sendo novo, ele pede sabedoria ao Senhor. Isso mostra a humildade. Isso mostra que ele sabia do chamado que ele tinha. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha para com o povo de Deus. E é por isso que eu deixo essa observação aqui, ó. Tiago capítulo 1, versículo 5. Peça. Peça o quê, irmão Rafael? Peça sabedoria. Que a Bíblia Sagrada vai dizer que aquele que pede sabedoria, o Senhor não nega. Se tem um pedido que Deus não nega em dá-lo a você, é sabedoria. Glória a Deus. E por último, ele construiu o templo, está lá em 1 Reis, capítulo 6, versículo 38. Que coisa maravilhosa, né? Destacamos aqui a sabedoria de Salomão. Esse ponto. A sabedoria de Salomão, em 1 Reis, capítulo 13, versículo 7, vai mostrar que ele mostrou humildade. Quando Deus aparece a Salomão, ele diz, pede-me o que você quiser. Naquele momento, Salomão, sendo jovem, ele mostrou humildade em reconhecer que necessitava de sabedoria para conduzir aquele povo. Uma
Característica fundamental de qualquer liderança é essa: reconhecer que Deus deve estar acima dele. Isso é humildade, porque naquela época os reis eram conhecidos e eram tidos e eram declarados como deuses na terra. Salomão, pelo contrário, ele foi humilde em dizer: Senhor, eu, pela minha capacidade, não vou conseguir liderar esse povo. Me dê sabedoria, Senhor. E o Senhor lhe deu sabedoria. Essa atitude mostra que ele, mesmo sendo jovem, era maduro. Essa atitude mostrou que ele sabia do seu chamado e com isso ele foi conhecido e o mais sábio rei da terra. A Bíblia Sagrada vai dizer que logo na sequência que Deus lhe concede a sabedoria, acontece ali o seu primeiro julgamento, numa situação muito difícil. Quero que você leia lá 1 Reis capítulo 3, do versículo 16 ao 28. Uma situação muito difícil, mas ele, com a graça e com a sabedoria do Senhor, conseguiu resolver aquela situação. E também a rainha de Sabá, quando veio visitar Salomão no seu palácio, a Bíblia Sagrada diz que não teve nenhuma pergunta que Salomão não conseguiu responder a ela, a ponto dela dizer: olha, aquilo que eu estou vendo, aquilo que eu estou presenciando, aquilo que está acontecendo aqui, não chega nem aos pés do que me falaram. Você realmente é o homem mais sábio da terra. E, finalizando a nossa lição, eu quero declarar aos irmãos, na minha opinião, no meu estudo, na minha visão, quais foram os principais erros de Salomão que infelizmente fizeram com que ele, de um grande rei sábio, um rei riquíssimo, um rei aonde o Senhor lhe prometeu paz. Veja que o reinado de Davi foi um reinado de guerras e vitórias. O reinado de Salomão foi um reinado de paz. E o Senhor Deus disse a Salomão que ele teria paz. Veja como Deus, ele é maravilhoso, né? O nosso Deus, ele é providencial. Ele precisaria de um reinado de paz para que o templo fosse construído. Como é que ele construiria o templo se fosse um templo de guerra? Logo, Deus provê isso para Salomão. Mas, infelizmente, Salomão tomou algumas atitudes. E as atitudes ruins que Salomão tomou foram essas. Salomão, ele escravizou homens. Infelizmente, Salomão escravizou homens. Salomão deixou de confiar na proteção divina. Meu irmão, nunca deixe de confiar na proteção do Senhor. Salomão teve a promessa do próprio Deus: o seu reinado será de paz. Ele, deixando ou não confiando nessa promessa, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele faz alianças políticas. E como que eram as alianças políticas ou as alianças de paz da época, irmão Rafael? Era através de casamentos. Meus irmãos, a Bíblia diz que Salomão tinha centenas de mulheres, centenas de concubinas. Infelizmente, o irmão Salomão deixou de confiar no Senhor para confiar nas alianças. Se eu me alio com aquele povo através de uma esposa, de uma aliança de família, aquele povo não me ataca, eu tenho paz. Ele deixa de confiar na promessa do Senhor. As esposas eram idólatras, logo perverteram o seu coração. E por último, ele tentou matar a Roboão. A Bíblia Sagrada vai dizer que Salomão iniciou o seu reinado de forma maravilhosa. Ele confiou no Senhor no início e pediu sabedoria. Ele fez a construção do templo com todo o cuidado. Ele obedeceu às ordenanças de seu pai nos últimos dias de vida de Davi. Mas a partir do momento em que ele deixa de confiar no Senhor e casa-se com as mulheres estrangeiras, e essas são idólatras, elas perverteram o coração do rei Salomão. E a Bíblia Sagrada vai dizer que ele chegou até a construir templos para que fosse feito adoração a deuses estranhos. Olha aí, quando você se alia com aquele que não é do Senhor,
infelizmente você tem uma grande tendência de estar caindo também. O que podemos aprender, irmão Rafael, com tudo isso de Salomão? Que pedir sabedoria demonstra humildade, que o templo representa o nosso corpo. Você pode ter um templo muito bonito, mas uma dica muito linda: no templo só entrou coisa sagrada. Você é templo e morada do Espírito Santo. Logo, você deve habitar coisa sagrada. A imundícia e o pecado não podem andar com você. E confie no Senhor. Cuidado com as alianças. Aquele que confia no Senhor não confia na sua força. Aquele que confia no Senhor, ele acredita e a sua fé é inabalável. Veja que, infelizmente, o fim da vida de Salomão não foi como o começo do seu reinado, né? Infelizmente, Salomão morreu jovem, né? Os estudiosos dizem que ele iniciou o reinado aos 18 anos. Reinou durante 40, então entendemos que Salomão viveu cerca de 60 anos, né? Ele morreu muito jovem. Ele cumpriu a construção do templo, ele teve paz no seu reinado, mas, infelizmente, as suas decisões, as suas alianças foram feitas contra a vontade do Senhor e ele sofreu as consequências dessas alianças. Meu irmão, fique com esse conselho. Cuidado com as alianças que você faz. Cuidado com a falta de confiança que você coloca no Senhor. Devemos colocar o Senhor acima de tudo. E fica-se a grande pergunta: Salomão morreu salvo ou morreu não salvo? E eu fico com a resposta e o comentário também do maravilhoso, né, uma bênção, pastor evangelista Caramuru, onde ele declara, junto também com o pastor Serafim, que Salomão, sim, ele morreu salvo. Por quê? Como que se chega nessa resposta? A Bíblia Sagrada vai dizer que Salomão, o homem mais sábio da terra, ele escreveu milhares de cânticos, né? Escreveu milhares de provérbios. Ele foi o homem mais sábio da terra. A Bíblia Sagrada também vai dizer que ele escreveu o livro de Cantares de Salomão, que é o Cântico dos Cânticos, onde mostra um detalhe interessante. Cantares de Salomão foi escrito da juventude de Salomão, no ápice do seu amor com a Sulamita. Ele declara o seu amor abertamente para ela. Mas, no livro de Eclesiastes, né, onde a Bíblia também fala que foi Salomão quem escreveu esse livro, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele declara que tudo é vaidade. Enquanto que Provérbios e Cantares foi escrito da juventude de Salomão, né? Provérbios, entendemos que ele escreveu no ápice da sua sabedoria. E Cantares de Salomão, nós entendemos que Salomão escreveu já na sua velhice, apesar de morrer jovem, na sua maior maturidade. Onde, quando lemos o livro de Cantares de Salomão, nós vamos entender como ele fala assim: riqueza é bom, né? Mas tudo é vaidade. Deve-se confiar no Senhor. Logo, olha que interessante que Salomão fala em Eclesiastes capítulo 12, e eu encerro aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos nos quais venham a dizer, não tenho neles contentamento. Ou seja, ele está dizendo, eu fui jovem, eu agora sou velho. Não deixe de confiar no Senhor. E conforme nosso pastor Serafim e evangelista Caramuru, eu entendo da mesma forma que o nosso irmão Salomão morreu sim, salvo porque se arrependeu dos seus erros. Nós estaremos comentando a próxima lição na próxima semana. Fique com Deus e até a próxima aula, se Deus assim permitir. Amém.